cura da criança interior, ou resgate da criança interior. Você já ouviu falar sobre isso em terapias, sobre ressignificar, sobre tratar esta criança que é você lá no passado e resgatar isso? Vamos conversar sobre esse assunto, se isso funciona mesmo? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo clínico, sou especializado em hipnose e neurociência, também trabalho com regressão dentro desta área de hipnose. Vamos falar sobre esse assunto interessante que é o resgate da criança interior, ou é a cura da criança interior, ou cura espiritual, como você queira entender, mas é ajudar esta criança que está lá dentro de você e precisa de socorro. Será que isso existe de verdade? Bem, vamos explicar direitinho como é que é isso. Bom, primeiro, por que existe isso, né? Esse tipo de terapia? A ideia básica da terapia é resgatar, conversar com aquela criança que é você lá no passado. Existem muitos métodos que misturam espiritualidade, alguns terapêuticos mais da psicologia, talvez, outros que vão para a hipnose, para a regressão, né, por esse lado. Mas vamos explicar primeiro, por que nós fazemos isso em terapias? Porque justamente hoje, na atualidade, podem existir elementos de reações que você tem, comportamentos que você tem, sentimentos, emoções geradas no seu corpo, que remetem a emoções vividas quando você era criança. Por exemplo, um medo muito forte de alguma coisa. Às vezes um medo que eclode aí com um gatilho, como por exemplo, vendo uma cor específica, sentindo um cheiro, ou vendo uma forma geométrica, ou um rosto específico. Por exemplo, um homem com barba que tem cor branca na barba, e aí você começa a ficar com medo. De onde vem isso? Né? Muitas vezes este padrão de medo, ele vem lá da sua história da infância e está guardado lá no seu subconsciente, uma memória bem escondidinha, você já não lembra mais disso, de como ocorreu. E para fazer com que essa memória ecloda, às vezes precisa de um tratamento usando de hipnose, para essa memória eclodir, tornar ela consciente e você explicar o que acontece ali. E veja que importante isso. É claro, quando a gente fala de resgate da criança interior, cura da criança interior, é um nome dado para explicar esse tipo de processo. Mas se você quer chamar isso de catarse da infância, catarse de memórias de longo prazo, pode ser qualquer nome, não importa. O que de fato acontece é que você vai ver-se, né? Você vai ou passar pela situação ou vai ver-se naquela situação, vai visitar, é como se fosse uma viagem no tempo, né? Você vai até lá o passado, Freud fazia isso, né? E lá neste passado, você vai conversar com este eu do passado e vai resgatar, vai ajudar, auxiliar, no caso, aquela criança. Dentro do campo que nós trabalhamos de hipnose clínica, nós fazemos isso em qualquer idade. Não precisa ser só criança interior, pode ser o adolescente interior, o adulto interior, né? Ou até, né? Logo ali, 2 anos atrás, um problema de relacionamento ou uma mudança de vida que aconteceu. Mas especificamente, no caso da criança, em muitas situações nós provocamos a regressão, nós usamos de relaxamento, hipnose, e aí nós fazemos com que a pessoa regrida para aquela idade. Muita gente me pergunta no WhatsApp assim, Anderson, qual a diferença de hipnose e regressão? Porque eu queria fazer uma regressão, não queria fazer hipnose. Gente, o processo para chegar na regressão tem que passar por um processo de hipnose. Você é hipnotizado para fazer a regressão, tá? E aí você é conduzido a este estado. Existem terapias que talvez usem metodologias diferentes, digam assim, mas eu não uso hipnose e faço você regredir. Só que veja, quando você vai observar como é que é a técnica, o modus operandi da terapia, o que acontece? Bota a pessoa deitada, reduz a luz, coloca uma música calma e começa a fazer induções, falando para ela relaxar, para ela entrar num túnel. Gente, isso é hipnose.
tá? É hipnose, só que às vezes muitas pessoas fazem processos por aí e dão nomes diferentes, espiritualistas, ou tentando criar uma novidade, e aí dizem, mas não é hipnose, é outra coisa. Todo processo, gente, que gera um estado alterado de consciência e leva a sua onda cerebral do beta, que é assim, ó, o racional, falando agora, para o teta, onde você relaxa, passa pelo alfa e vai até o teta, na sua onda cerebral, é um processo de hipnose, não importa o nome que você dá. Mandou fechar os olhos, respirar fundo, relaxar, descer uma escadinha, andar no caminho, visualizar uma luz, faz a pessoa aprofundar o estado mental. É hipnose, por mais que o nome seja bonito, seja diferente. Mas isso não importa, não estou aqui criticando essas outras terapias. O que importa é, funciona para você? Se você funciona para você, está maravilhoso, tá? É isso que importa. Então veja, este processo nada mais é que você voltar um pouco no tempo. Então talvez você tenha medos e reações, por exemplo, medo de falar em público. E você não sabe por que tem medo de falar em público. Você gostaria de ser um coach, você gostaria de ser um professor, você quer apresentar a tua tese de doutorado, a sua, monografia lá na faculdade, você não consegue, você quer às vezes ler um texto na igreja, no centro espírita e não consegue, né? Porque você fica com vergonha. Então quando a gente volta lá no passado para observar o que aconteceu com aquela criança, e às vezes a pessoa já tem o relato sobre isso, a gente investiga antes, né, também, e ela lá no passado, ela diz o que está acontecendo com você. Você pergunta para a pessoa ali sentada na poltrona ou no vídeo, quando nós fazemos online, também fazemos processos online, né? E ela diz, olha, minha mãe grita comigo, ela diz que eu sou boba, ela diz que eu sou burra, o meu pai diz que eu sou tolo, que eu sou burro, ou um bullying na escola, todo mundo riu da criança quando estava lá no quadro, e isso faz com que ela tenha medo de exposição. Foi sempre reprimida. Olha, criança não pode falar na frente dos adultos. Criança não pode se meter na conversa dos adultos. Então ela fica sempre com uma sensação de desvalor e ela cresce com isso. De alguma forma ela acha que isso é educação, confunde isso com educação. E isso se fixa como um comportamento, não muda, acaba ficando travado ali. E precisa de um processo terapêutico para destravar esta questão da criança. E, gente, é um processo bem simples, feito em clínica, também feito online, que a gente consegue trabalhar isso online. E se você quiser fazer isso, é só você entrar em contato, tem aí na descrição do vídeo ou passando na tela, aí telefone, site, tudo disponível para você buscar. E veja, existem inúmeras coisas que podem ser provindas da sua vivência na infância. Nós fazemos isso em consultório, como eu disse, online ou presencialmente, fazemos uma entrevista, uma anamnese, qual é o seu problema, o que você sente, né? E dentro disso que você sente, o que você lembra, o que você não lembra, às vezes as pessoas têm ideias de memórias que às vezes nem são tão verdadeiras. Quando vai fazer o processo regressivo e ela está no estado hipnótico, ela começa a lembrar e vivenciar, né? E ela vê, nossa, mas era diferente. Não era tão grave quanto eu achava, não era esse problema que eu acreditava, não era essa pessoa que eu culpava na minha vida por eu ser assim, e agora eu estou vendo aqui que não era isso que acontecia. Então, gente, às vezes, também na terapia tem muitas surpresas. E fazendo isso, o que mais acontece as pessoas dizem, Anderson, parece que quando você terminou o processo comigo aqui, parece que saiu um peso enorme. Quando tem, por exemplo, essas questões de fala, as pessoas dizem assim, nossa, parece que tinha uma coisa presa aqui e saiu, que era aquela vontade de se expressar, de falar. Então, meus amigos, se você quer fazer um processo desse, se você gostaria, pergunte, né? Coloque aí nos comentários ou mande nos contatos aí que você gostaria, quer informações, como é que isso funciona, se você tem dúvidas, ou se você já fez e se isso te ajudou, certo? Então espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço, agora sim curta o vídeo, até a próxima!